começando então a sexta e última aula. Hoje a gente vai falar sobre ferramentas que a gente pode utilizar para estar agilizando o nosso trabalho, o nosso dia a dia, né? Então não vai ser assim um curso sobre as ferramentas. A gente vai apresentar essas ferramentas para vocês, até porque algumas delas renderiam um curso inteiro. Como Nmap, TCP-Dump, existem livros gigantes sobre essas ferramentas, então a gente vai apresentar para vocês e para vocês conhecerem e saberem onde buscar informação caso for necessário. Que são ferramentas algumas bem complexas, outras são bem simples, então vamos indo aqui. Então, as que a gente vai abordar são o HTOP, IOTOP, HDParm, IPCalc, P6Calc, Nmap, Ruiz, Dig, Host, DNSTop e TCP-Dump. Que são algumas ferramentas que podem agilizar o nosso trabalho, né, o nosso dia a dia, e está nos poupando algum tempo para a solução de alguns problemas ou processos. Começando pelo HTOP. O HTOP eu já mostrei para vocês anteriormente no curso. A gente instala com o pacote HTOP mesmo, caso já está instalado. E é uma ferramenta bem simples. A gente tem aqui interativo, usando seta para baixo e seta para cima. A gente consegue descer aqui entre os processos. Utilizando F3, a gente consegue buscar por um processo como Apache. Ó, ele foi até a linha onde está o Apache. A gente consegue filtrar os processos com F4. Se eu digitar Apache, ele vai limpar a tela e deixar só o que corresponde ao que eu escrevi. A gente pode deixar em forma de árvore com F5. Então a gente sabe quem é o pai de cada processo. Isso aqui numa auditoria é bem interessante, porque a gente precisa às vezes saber quem é o PPID de um processo, né? A gente precisa saber quem gerou um processo para às vezes identificar de onde vem um ataque. A gente pode fazer a organização aqui pelo estado, pelo PID. No caso, a gente vai estar organizando a ordem dos processos que estão listados. Utilizar o F7 e o F8, ele vai fazer um nice e renice. O que é um nice e o que é um renice? É para aumentar e diminuir a prioridade de um processo. Então aqui eu vou... Isso aqui não é muito utilizado hoje. Antigamente era, por causa que os processadores não eram tão otimizados. Mas deixa eu ver aqui um processo. Esse aqui é o DSSH. Se eu der um F7 aqui, ó, vejam ali que ó, o NI e o PRI estão alterando. Então eu posso aumentar ou diminuir a prioridade de um processo. Isso não é tão utilizado hoje em dia, então nem se preocupem com essa questão. Com F9 a gente consegue matar processos. Não só matar processos, mas deixa eu encontrar aqui algum processo que eu possa parar. Deixa eu logar na outra tela aqui. Ó, criei uma nova seção. Se eu apertar o F9, ele vai me dar opções de sinais para eu enviar para esse processo. Não necessariamente terminar ele, mas são aqueles sinais que a gente estudou na aula de processos. Então lembre que a gente tem o SIGKILL para matar, SIGTERM para enviar um sinal de término para o processo, para ele, após finalizar a operação,
realmente finalizar o processo. A gente geralmente utiliza o SIG-kill para matar o processo, então eu vou dar um kill e ele já matou. Então podem ver que ele já saiu do terminal. Deixa eu entrar aqui nesse outro. Opa. Outra ferramenta que a gente tem é o IOTOP. A gente vai instalar ele com apt install IOTOP. Com ele, a gente consegue estar visualizando aqui quais são os processos que estão mais utilizando o nosso I/O de disco. Então, aqui a gente tem o total da leitura de disco e qual é a nossa leitura atual, qual a nossa escrita atual. Então, a gente pode estar fazendo um debug aqui para ver qual o processo que está mais utilizando o nosso disco. Então, é bem simples, a gente pode navegar aqui com a seta do teclado. Veja que ali em cima está alterando entre as colunas. Então, para eu priorizar uma ou outra, a gente pode estar, deixa eu verificar aqui, apertando R para alterar a ordem, para baixo ou para cima. Então, realmente é uma ferramenta bem simples, que pode estar nos ajudando no dia a dia. A gente tem o HDParm, que instala com apt install HDParm. Que ele é uma ferramenta que na verdade tem diversas utilidades, mas a gente pode estar utilizando para ajustar o disco, para medir a velocidade de leitura, para coletar informações, até mesmo fazer a limpeza do disco, no caso apagar o disco com segurança, entre outras funcionalidades que a gente tem que são mais avançadas. Se der aqui um hdparm -l /dev /sda, opa, acho que não era, acho que é em maiúsculo, é em maiúsculo. Então ele vai nos retornar aqui o modelo, o serial e diversas outras informações do disco. Então, caso vocês tenham a necessidade de pegar alguma informação dessas, com esse comandinho aqui vocês vão conseguir. Tem também o comando para verificar a velocidade de leitura. A gente pode fazer um "-t" aqui. No caso, 400 MB por segundo. Deixa eu até testar no meu aqui. hdparm -t /dev /nvme 0 isso aí, sudo nenhum. É 500 MB por segundo. Não tinha testado ainda a velocidade do NVMe. A gente pode determinar a velocidade de leitura do disco sem passar pelo buffer do kernel, porque aquilo que a gente lê do disco, às vezes o kernel armazena em um buffer. Então, com -" direct, ele vai
forçar a leitura a ser direta em disco. A gente pode usar esses comandos aqui também para fazer, para apagar nosso disco. Eu não vou testar aqui, senão a gente vai ficar sem um sistema instalado, né? Gabriel, Oi. tu tem algum ventilador aí do lado? Acho que tem. Tá fazendo barulho? Tem. Tá. Deixa eu ver A aqui. pessoa tá falando que tem um parece ventilador. E olha o microfone, às vezes parece ficar alto, baixo. Pelo menos pra mim aqui. Melhorou agora? Beleza. Deixa eu ver aqui. Então o ipcalc, a maioria aí já deve conhecer. Com o ipcalc, não está instalado, a gente instala ele com apt install ipcalc. Com ele a gente pode fazer cálculo de subredes, então ipcalc 10.0.0.0/22. Então aqui a gente vai saber que 1/22 tem 1022 hosts dentro dessa rede, são 1024 endereços e 1022 hosts, no caso, contando o network broadcast. O host mínimo, o primeiro, e o último também, e o broadcast. Também retorna aqui no formato wildcard a máscara. Então é uma ferramenta bem simples que a gente pode estar utilizando para nos ajudar em fazer cálculo de rede. Também essa ferramenta que ela não funciona em IPv6. Aí a gente tem o IP6 Calc. Eu vou estar instalando ele aqui. apt install Python 3 pip. Que na verdade ele é feito em Python 2. Aí como no Ubuntu ele não, a gente não tem como instalar o Python 2, porque o Python 2 já não tem suporte, o Python 2 foi descontinuado, não existe mais atualização para o Python 2. O Ubuntu não vem mais ele instalado por padrão. E aí então eu atualizei o código do programa, tá até no meu GitHub, para funcionar com Python 3. Então a gente vai fazer aqui a instalação com Python 3, que é a versão mais recente. Então estou instalando aqui o Python 3 e o pip, que é um gerenciador de pacotes do Python, e que ele já trata as dependências para mim, para saber o que ele precisa estar instalando. Aí eu vou fazer um pip3 install ipaddr. Vou pegar o endereço aqui. Não está copiando. Deixa eu ver se sair. Tá. P6 Calc. Então vou copiar aqui esse comando. O que o wget vai fazer? Ele vai baixar esse arquivo .py e o "-o", eu estou falando para ele, na saída desse download, jogar para /user/bin/ip6calc. Como no início do arquivo eu estou informando que ele vai ser aberto com o Python 3, user bin ip6calc. Então aqui, ó, como eu estou informando que ele vai ser aberto com o Python 3, isso aqui informa para o bash que eu não preciso estar usando uma extensão, porque ele já vai abrir com o interpretador. Eu agora vou dar permissão de execução para o ip6calc. E vou rodar ele, ip6calc. Então, ele já está rodando. Então, deixa eu fazer um teste aqui.
Não, vou fazer com 2001. Se eu rodar IP6 Calc 2001 DB8 barra 56. Então aqui ele já vai me retornar, ó, algumas informações, como seria comprimido e quantos barra 64 eu consigo ter dentro desse barra 56, entre outras informações que a gente pode ter utilizando a ferramenta, né? Número de endereços, ele mostra para nós também. Mais ou menos isso. Ele tem algumas opções aqui, se a gente passar um help, ele recebe as cores e tem outras opções aqui para a gente estar utilizando. Tira um pouco o zoom do terminal, que ele mostra aquelas setinhas. Deixa eu ver se vai mostrar. Aqui. Aí ele mostra as setinhas aqui com o que seria o barra 1, barra 12, barra 29, 32, 48 e assim por diante. Uma ferramenta bem interessante para quem trabalha com IPv6. Então aqui, bem simples de instalar também. É o cara que quer quebrar um bloco. Preciso quebrar um bloco ali para quantos barra 64 ou barra 56? Ali no finalzinho ele já te diz. Se eu quebrar aqui um barra 48, por exemplo, ele tem 256 barra 56 e 65.536 barra 64. Então ele já vai dizer aqui. Bem simples de se utilizar. Pessoal, quem for tendo dúvidas do curso todo, vai anotando aí que assim que a gente terminar aqui essas ferramentas, a gente já vai para as dúvidas que todo mundo tiver. O Nmap. O Nmap, ele é uma ferramenta muito interessante. Muita gente acha que ele é só um port scanner, mas não, a gente pode usar ele tanto para análise de vulnerabilidades quanto para exploração. O Nmap ele tem alguns scripts dentro dele também que a gente pode utilizar. Deixa eu ver se eu tenho Nmap instalado aqui. Tem. Locate Nmap. Deixa eu lembrar, aqui. Em user share Nmap, cd barra user share Nmap. Então, a gente tem todos esses scripts aqui que pode estar sendo usado com Nmap. Então, é bastante coisa. A gente consegue, por exemplo, deixa eu ver, tem um BitTorrent Discovery, teria que olhar o que é. DHCP Discover. São vários scripts que a gente consegue estar utilizando para fazer ou análise ou exploração. DNS Blacklist, tem alguns aqui sobre DNS, é interessante dar uma olhada. Brute Force em FTP, Firewall Bypass, para tentar dar bypass em firewalls. Então tem diversos scripts aí que vocês podem estar utilizando ou até criando scripts para utilizar nele. Porém, porque ele é mais utilizado é para fazer varreduras mesmo. Então ele recebe diversos parâmetros aqui que podem aumentar a complexidade da análise. O "-sn ele faz uma verificação se o host está vivo. Ele vai enviar pacotes TCP e CMP. Nos TCP vai ser SYN e ACK para o host. O "-pn ele não vai tentar descobrir se o host está vivo. Então ele não vai tentar fazer a descoberta primeiro. O "-o ele vai jogar a saída em um arquivo minúsculo, no caso O minúsculo, e o O maiúsculo ele vai tentar detectar o sistema operacional. Isso tem diversas formas que ele roda aqui por trás. Quanto mais serviços vocês conseguirem enumerar
melhor vai ser. Por exemplo, se ele detectar uma porta 80 aberta e o Apache ele não tiver com o modo de produção lá, por meio disso ele já vai identificar o sistema operacional. O "-on", uma saída normal. O "OX" em XML, ele consegue exportar. E OG Graphable. Esse Graphable é bem interessante. Então deixa eu fazer aqui, ó, nmap -pn -ss -p 2280 443 e deixa eu ver alguma outra. Vai ser isso aí. Em 192.168.10.101, que não tá ligado. Deixa eu ligar aqui. Essa máquina tá sem firewall. Se puder dar um zoomzinho no terminal. Tá. Tá bom assim? Pra mim ficou legal. Beleza. Então, realizando esse teste aqui, deixa eu ver, -pn 101. Então aqui a gente tem esse retorno. Deixa eu ver. O que eu tava aqui? Tá. Formato de saída. Então, o pessoal que já gosta de fazer scripts e agilizar o processo, poderia fazer o quê? -OG, que é uma saída graphable, que é para a gente conseguir fazer alguns scripts. Então, se eu botar graphable scan, ele vai jogar essa saída para um arquivo scan. Se eu der um cat scan agora, então vejam que ele tornou a saída mais atraente para quem vai fazer scripts. Então, se eu der agora um cat scan por open, um grep no caso, ele vai mostrar aqui os hosts com portas abertas. Então, agora se eu der um cut -d por ports -f2, opa, cut -d, só um único caractere, aqui não é o, então deixa eu ver, vai ser por 2 pontos. Onde é que tem outro 2 pontos? F3, aqui. Então aqui a gente vai ter esse tipo de saída. Então a gente vai saber que tem a porta 22, a 80 e a 443. Então aqui para a gente fazer esses filtros fica mais interessante. Então a gente poderia jogar isso para um arquivo, fazer um last repetição, entre outras coisas. Como a gente viu aqui que tem a porta 80 aberta, se o Apache não tiver configurado, o que não está, e a gente passa aqui um "-o" maiúsculo, ele vai nos identificar que é um Debian. Mas antes aqui eu teria que passar um SV também. Então aqui ele já retornou que é um Linux. Ele já identificou que é um Debian e a versão do Debian também, baseado no SSH, na verdade. Não foi nem pelo Apache que ele pegou. Então ele já enumerou o serviço, a gente já sabe que é um OpenSSH 7.9, um Debian 10. O Apache a gente sabe a versão, porque a gente passou o "-sv",
para ele se conectar e tentar coletar essa informação. Como é que é coletada essa informação? NC 192.68.10.101, porta 22. Não tem? pt install nc ncat. Ó, quando a gente se conecta a um serviço, existe uma coisa chamada banner, que ele traz a informação daquele serviço. Então, é dessa forma aqui que o Nmap vai coletar, porque o SSH nos informa. Isso sem quando a gente não tem ele propriamente configurado. Deixa eu ver aqui mais alguma que seja interessante. É interessante a gente saber o SYN-SCAN e o DP-SCAN aqui. O que é o SYN-SCAN? Ele vai fazer um scan sem estar se conectando ao host. Se eu passo aqui um scan normal, ele vai estar se conectando a essas portas aqui, a 22, 8443. Ele vai tentar estabelecer uma conexão com essas portas. Caso estabeleça, ele vai identificar como aberta. O SYN-SCAN, ele não vai estabelecer uma conexão. Ele vai enviar um pacote SYN, e se ele receber um SYN-ACK, ele já vai identificar que a porta está aberta. Então ele vai enviar de volta um reset-ACK, terminando a conexão antes dela ser estabelecida. E aí, em alguns logs, não fica registrado esse tipo de análise. Claro que existem formas de estar registrando isso, principalmente com IDS, né, que são Intrusion Detection Systems. Então, são sistemas de detecção de intrusos. E também os IDS e os IPS, que é o Protection System, que pode dar um exemplo, o OSSEC. O OSSEC é uma ferramenta bem interessante e distribuída. O SU, ele vai... nmap-su, ele vai fazer uma varredura em UDP. Então, se eu fizer aqui a -p, deixa eu ver qual é que está aberto aqui, ss-utnl 55140, no nmap-su maiúsculo, em localhost -p53, ele vai, 53 não, 55140. Sim, porque tem um firewall rodando e eu não liberei localhost aqui. É por isso. Mas se eu acessar na outra máquina... nmap-pn-su -p55140 192.68.10. Não, esse aqui não vai responder. 10.20.0. Então ele já responde Open Filtrado. Porque o teste no DP ele é ambíguo, como eu expliquei lá na aula de Firewall. Então vai existir essa ambiguidade aqui no DP. Porque o comportamento de um filtrado e de um aberto é o mesmo, que é sem resposta. Então, quando tu envia um pacote UDP e ele é aceito pelo host, ele não necessariamente vai te enviar uma resposta e uma confirmação. Então, ele não tem essa confirmação como o TCP tem. Então, é bem ambíguo. Usando o "-t" maiúsculo, ele vai fazer o connect do TCP. E o "-suv", ele vai tentar se conectar no serviço. Então, ele pode tentar reduzir a ambiguidade. Nem sempre vai funcionar. Mas o V, ele vai tentar enumerar a versão do serviço que está rodando.
Alguma dúvida até agora sobre o Nmap? Acho que aqui travou. Também tem um outro parâmetro, menos SS 268.10.100, que, não, vou usar aqui nessa outra, 10.20.0.1. Caso vocês queiram escanear 65.535 portas, vocês não precisam fazer isso aqui e passar da 1 a 65 mil e tal. Eu vejo bastante gente que faz isso, mas é só passar menos P menos. Passando menos P menos, ele vai escanear todas as portas. Opa. Aqui menos SS, tá? Menos V. Menos V, ele vai ser verboso, ele vai nos mostrar em tempo de execução o que está fazendo. Então, ele encontrou 80. Ele vai continuar fazendo o scan. Se não tem nenhuma dúvida, eu vou passar para o próximo. Agora a gente vai falar do Ruiz. O Ruiz ele é um utilitário de linha de comando para se utilizar do protocolo Ruiz, que é usado para consultar bancos de dados que armazenam as informações de quem é proprietário de um ou registrante de um domínio, de um AS, de um IP. Então a gente pode utilizar ele de uma forma bem simples. Deixa eu mostrar para vocês. A gente instala com apt install Ruiz. Ruiz já propriamente dito já significa quem é. Então eu vou digitar Ruiz google.com.br. Quem é o Google? Então ele vai me retornar aqui as informações, como CNPJ, quais são os name servers dele, entre outras informações. Só que aqui podem ver que ele não me retorna, por exemplo, o AS. Então se eu der um ping aqui em google.com.br, -4, vai me dar um 72.217.30.163. Se eu der um Ruiz nesse IP, ele já me retorna aqui quem é o AS proprietário desse IP. Então, isso aí. A gente pode até dar uma olhada aí, quem quer ver quem é o AS que estava fazendo port scan aqui em casa. Se quiser eu mostro. A gente pode pegar aqui na RB e ver quem era. Quem é que vota aí pra gente dar uma olhada. Então, se eu copiar aqui o AS, por exemplo, e dar um Ruiz nesse AS, a gente vai ter as informações do AS que a gente tá consultando. Fique à vontade. Beleza, vamos consultar aqui. Não por mostrar ou não mostrar, mas para vocês verem como podem estar consultando caso alguém faça algo do tipo. Então IP, firewall address list. Deixa eu fazer uma coisa aqui para não revelar alguns segredos. Port scanners. Ruiz SP. IN. Que país é IN? Aí a galera tá esperta, ó.
IN. Limestone Networks. Deve ser algum data center. Já que esse cara aí consultou, até vamos fazer um port skull aqui nele. Menos V. Vou dar um menos OG. Scan maroto. Eu boto aqui eles no address list de um dia. E aí fica dropado ali na raw. Aí ele não consegue mais fazer nada. Pode ser VPN também, mas agora PortScan que ele entrega. Se tem alguma porta de VPN aberta. Isso aí dependendo do lugar é interessante fazer. Mas, por exemplo, como aqui é a RB que eu uso em casa, eu boto porque não vai prejudicar em nada, mas eu não colocaria assim em rede. Talvez numa RB de um data center ali para ver um port scan em servidor, mas concentrador, nesse tipo de equipamento eu não colocaria. Isso eu não colocaria, né? Não que vocês não possam colocar também. Mas continuando aqui o conteúdo, então o Ruiz ele vai fazer isso, ele vai consultar nomes, IPs, AS. Então é uma ferramenta bem simples. A gente tem o DIG também, que ele é um pouco mais complexo. Não que ele seja complexo, mas ele tem algumas funções a mais. E ele está dentro do pacote DNS Utils. Então se eu der aqui um apt install DNS Utils, e a gente pode estar utilizando ele, ó, digfacebook.com. Então ele vai estar me resolvendo aqui o nome. Então o registro A dele é 157.240.12.135. Se a gente consultar aqui o www, SSP, a gente poderia utilizar alguns outros parâmetros, como o arroba, que eu forço ele a consultar em um servidor específico. Então vamos consultar no Google. Então consultando no Google, o IP é outro. Se eu consultar na Cloudflare, o IP já é o 31. A gente pode passar aqui também um mais trace, para ele vai estar fazendo como se fosse um trace route, vamos fazer uma analogia de qual foi o trajeto da consulta recursivamente, né? Então, ó, ele perguntou para o 111 e o 111 mandou ele pedir para esse endereço, que seria um root server. Isso, é. E aí ele mandou perguntar para esse outro endereço que chegou lá no servidor de DNS do Facebook. Então ele mostra o trace da consulta. A gente tem outras opções aqui, como o mais short, que ele vai mostrar de forma resumida. Então ele mostrou só o retorno resumido. Se a gente colocar o mais x, ele vai mostrar o menos x. Não? Em cima de um IP. Mas eu acho que ele mostra também no domínio. Eu testei esses dias, ele mostrava. Mostra. Então aqui ele mostra o reverso. E se eu der um IP para ele, ele vai mostrar o reverso também. Opa.
Legado MPv4. Dig. Então aqui ele mostrou o reverso do endereço. A gente pode especificar também que tipo de registro a gente quer. Eu quero registro dos name servers de facebook.com. Então esses são os name servers. Deixa eu ver aqui uma coisa. Dig -help. Deixa eu lembrar qual é a... para eu pegar um zone transfer nele. Que a gente pode até testar. Transfere os DNS da Intelbras. É isso aí que eu ia testar. Deixa eu lembrar. Acho que é a XFR, se eu não me engano. Então, nsintelbras.com.br. Quando eu descobri essa falha aqui na Intelbras, eu já falei, se o DNS deles tem essa falha, imagina o sorteador. Então aqui a gente pode fazer o quê? Vou só consultar o comandinho aqui no meus scripts. Tem uma pastinha de scripts aqui. DNS cat DNS zone. Eu mandei no chat. -A, tá certo. É a XFR, se eu não me engano. É -A. Só que eu queria fazer com... tá certo, era o XFR. Era isso que eu queria confirmar. Então aqui... a gente pega os name servers. Ó, passar o truque aqui pra vocês. Pega os name servers do domínio que vocês querem testar. Então aí vocês passam o AXFR e passam aqui o name server, ns2.intelbras.com.br. Aí ele vai retornar todos os registros do domínio. Então isso aqui é uma falha chamada de falha de transferência de zona, né? Porque lá esses servidores dele não estão configurados de forma correta. Então olhem aí. Se a gente quisesse saber, por exemplo, se eu não me engano tinha uns Zabbix aqui também. Tem uns Zabbix aí. Deixa eu achar. Os Zabbix. A gente sabe que a Intelbras tem uns Zabbix e o IP é tal. Isso já, por uma enumeração e para uma análise, isso aqui ajuda muito o atacante, porque entregou tudo de mão beijada, né? Então, deixa eu ver aqui, a gente sabe o servidor de VoIP deles. Deixa eu ver outras coisas que tem aqui interessantes. Então aqui eu poderia fazer um script aí para dar um grep.com.br, que aí vai me retornar só o que é domínio. E eu posso dar um cut -d por ponto. Pegar a primeira fatia. Aqui não vai ser. Por ponto não vai dar. Vai ter que ser por espaço. -F1. Aqui não vai dar também. Deixa eu pensar. Deixa eu ver se com AWK ele pega. AWK 21, se eu não me engano é isso.
Lá no treinamento DNS eu vou explicar como não deixar isso acontecer, tá? Mas a gente pode, deixa eu ver aqui, fazer... Aqui não quebrou por quê? grep.com.br. Não grep. Por onde for. Eu poderia jogar isso para dentro de um arquivo. Intel B. Caixa Intel B. E aí eu poderia fazer... Deixa eu pensar aqui. Um cut menos D de novo. Por espaço. Menos F1. Faz isso de novo aqui para ver o que acontece. Ele não pegou. Então agora ele pegou. Então eu jogo para Intel de novo. Agora eu dou um... Deixa eu ver ao contrário como fica. Ué, não deu? Ah, não jogou para dentro do arquivo? Ah, claro, eu sou esperto. Joguei cat Intel B. Dig xf cat Intel B. Tá só abrindo. Sim. Agora eu vou dar um cat Intel B. Grep. Deixa eu ver se é tudo 3600 aqui. Cut. Aqui vai ser um cut direto. Um grep, na verdade. Eu vou querer... Onde tem 3600. Um cut menos D. Pelo 3 menos F1. Tá aí. Aqui uns ele perdeu, mas isso a gente pode tratar de outra forma. Eu quero mostrar pra vocês como fazer um skill legal aí. Intel B. Cat Intel B. Eu fiz de novo. Eu substituí. Teste 2. Cat teste 2. Eu poderia fazer um for address in cat teste 2 do nmap -pn -ss address -og address done. Agora ele iria escanear todos esses endereços e me retornar o que tinha em cada um. Então é por isso que vocês tomam cuidado com o DNS aí. Não porque eu queria rodar em todos eles, então
Se eu fosse rodar na mão em cada um desses caras aqui, ia demorar um tempo. Então por isso que faz um comandinho aqui e já encontra o que tem em cada um. Vou deixar isso quieto. Sim, aí rodando isso aqui ele já faz automático em todos. Rodando um for aqui. E ele já ia salvar aqui no arquivo com o nome do endereço. Se der um ls aqui, ele ia estar ali dentro. Mas eu estava dentro de um outro diretório. Beleza, então o dig ele faz isso. Ele faz consultas ao DNS, resolução de nome. Então é bem útil para a gente estar diagnosticando alguns problemas no nosso DNS. Comando host, ele também é para fazer resolução de nomes. Eu posso estar utilizando ele. Ele vem nativo no sistema também. Então, se eu fizer aqui um host google.com.br, ele vai resolver e me trazer as informações. Se eu quiser forçar por IPv4, aqui eu passo -4, ele vai forçar a consulta via IPv4. Se eu fazer -6, ele vai forçar a consulta via IPv6. Ele não conseguiu fazer a consulta via IPv6. Com o "-t", eu especifico o tipo da consulta. Então, se eu quiser passar um "-t ns", que é "-t ns", ele vai me retornar os name servers. Então, assim como a gente fez com Intelbras, então a gente retornou os name servers. Então aí, se quisesse fazer o AXFR, conseguiria também. Mas aí teria que especificar por onde vai ser feita a consulta. Deixa eu ver aqui, host. O Rude mandou ali. É -a, isso aí. Então se eu fizer aqui um -a, -l, -a, com ns.intelbras.com.br. Opa, esse aqui não tem. ficou. -l, -a. Deixa eu ver. Nesse não foi. Deixa eu ver no NS2. Deixa eu ver aqui. Opa, é que aqui eu botei AA. Tá, por isso que não deu. Aí falhou. NS2, aí pegou. Mas se tivesse muitos DNS, muitos name servers, a gente poderia simplificar isso aqui com for ns in host. Deixa eu ver aqui o retorno. Deixa eu ver aqui como eu fiz, na verdade. Cut -df4, tá. -t ns cut -d -f4. Só dar um eco aqui para ver se pegou certo. Aqui não tem um menos.
Então a gente faz aqui o quê? Um host -l -a intelbras.com.br. Aí ele vai testar em todos os name servers. Ele já retornou aqui. Então, para não precisar passar um por um, pode fazer um comandinho assim. A gente tem também o DNS Top, que é bem interessante, mas deixa eu ver aqui. Vou ter que logar num servidor de DNS para ver ele, porque ele vai ver as consultas que estão chegando. Eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela só por um instante, para eu acessar um servidor aqui e mostrar para vocês. Deixa eu ver, na verdade. Deixa eu ver aqui como eu vou fazer. Acesso aqui, compartilhe. Pode ser também. Eu não paro a gravação. Pera aí. Enquanto isso eu vou explicando. O DNS Top ele vai monitorar uma determinada interface do servidor de vocês, buscando por pacotes de consulta DNS. E ele também pode ler um arquivo de captura do TCP/dump e tá mostrando para vocês de uma forma mais visual essas consultas acontecendo. Tem diversos tipos de filtros ali que dá para fazer. Dá para mostrar pelo IP de origem das consultas, IP de destino, o tipo delas também, e com o sinal de interrogação a gente vê o menuzinho das opções. Deixa eu ver a tela aqui. Me avisa ele quando tu compartilhar. Chegando no finalzinho. Enquanto isso, alguma pergunta aí, pessoal? Tá aparecendo minha tela aí? Deixa eu ver aqui, eu vou ter que fixar. Apresentação. Sim. Tela cheia. Tá aparecendo. Então eu vou rodar aqui o DNS Top, né? Mais a interface de rede. Então ali podem ver que ele já mostra os IPs de origem que estão fazendo as consultas. Qual a porcentagem das consultas vem desse IP. Então ali dá para filtrar pela origem. Se apertar a tecla D, ele vai fazer pelo destino. Então o destino das consultas dele. Ele tá usando um proxy. Sim. Com a interrogação vai mostrar o menu.
Então ali pode ver com T o tipo de query que é feita. No caso, a maior parte é A, então são requisições para resolução de nome IPv4, é a maior parte. Se apertar a tecla 1, vai mostrar os level 1 das carries, no caso sam.com, 1br. Se apertar 2, vai mostrar level 2, no caso ali.com.br, google.com, etc. Então, para estar realizando um debug no servidor de DNS, essa ferramenta é bem interessante. É bem simples também. A partir do 2 ele não mostra muita coisa não. A pergunta ali do... Deixa eu ver, do William. Volta ali, Rudi, no desktop. Aperto 2. Ele perguntou ali por que desse JHKK, JKKJ. Por quê? É. Essa merda da China, hein? Eu dei uma olhada também num outro servidor que eu cuido. E também tem muita consulta para esse host aí. Deixa eu voltar aqui, pera aí. Deixa eu copiar essa porra aqui. Só que eu não cheguei atrás do que é. Ele tem proteção. Ruiz Guard. Ele não vai mostrar as informações. É que aqui no Brasil o, o registro BR não permite que seja omitidas informações dos domínios, dos donos dos domínios. Mas para fora é permitido fazer isso. Raika, Raigastvision.co.uk. Meu Deus. TV Box, câmera do Paraguai, não, câmera da China. Foi isso. Trump pira. É isso mesmo. Não só o Trump, né? É que tu parou aí no. Foi no DNSTop. Falta só o TCP dump agora. Beleza, parar aqui. Beleza? No Nmap tu conseguiria escanear ali as portas abertas no SkyGato. O que tu pode ver para onde ele faz a requisição é sniffar a rede. Então, tu sniffando a rede, tu consegue ver para onde está indo as requisições indo daquele aparelho. Aí algum sniffer de rede, tu consegue estar vendo isso. Então, por último, mas não menos importante, o TCP dump. Essa ferramenta aqui, ela é uma ferramenta bem poderosa. A gente consegue fazer... Esse aqui, inclusive, é um sniffer de rede. É possível capturar os pacotes de uma interface com ele, fazer alguns filtros. Vou instalar ele aqui na VM, TCP dump. E é NP03. Gabriel, a sua tela tá pequenininha no canto aí. Como? É A verdade. sua tela tá pequena.
Não, pra mim Tomara tá, que... pra mim tá normal aqui. Só quem saiu da tela do Gabriel é só em cima do nome dele ali e clicar que ele vai ficar. Já foi, já veio agora. Beleza? Tá. Então, o TCP-dump, a gente vai conseguir monitorar e analisar os pacotes que passam pela máquina, filtrar por determinada interface, host, porta ou protocolo, entre diversos outros filtros. Se vocês pesquisarem ali na internet, vai existir livros, uh, artigos, inúmeras coisas relacionadas ao TCP/dump. Então, ela é uma ferramenta bem completa de linha de comando para essa finalidade. Então, se eu vou dar um exemplo, o TCP/dump -i enp 0s3, eu vou capturar todos os pacotes passando pela minha interface. Então podem ver aqui que tem algum pacote. Então aqui a maioria do SSH, ó, a porta do SSH. Caso eu queira filtrar por porta, eu posso botar aqui, ó, port 80. Então eu fico aguardando alguma requisição na porta 80. Então eu fiz uma requisição aqui na porta 80. Ela chegou aqui. Deixa eu ver. Host 192.68.10.50. Não é host. É source. Source 92.168.10.50. Passar em source 92.68.10.50. Syntax error. Tá. Ah, tá. Se eu não me engano, tem que passar um end. Isso. Então, são aquisições da minha máquina, mas aqui ele tá... Ah, sim, ele tá sniffando a rede toda, então ele vai pegar o que tá passando pelo meu switch também, pela minha wireless. Então é por isso aqui que ele tá pegando outras coisas. Então, como vocês podem ver, ele consegue capturar todo o tráfego. Eu posso filtrar aqui source 192.68.10.50 end dst 92.68.10.100. Então eu vou capturar o tráfego saindo do meu notebook, indo para minha máquina virtual, que seja na porta 80. Agora sim ele vai ficar bem específico. Então dá um enter aqui, aí ele capturou esses pacotes. Posso passar aqui um "-vv", que ele vai ficar mais verboso. Então aqui, por exemplo, ele vai nos mostrar o conteúdo do pacote do HTTP, que aqui está o header dele. Então essa aqui foi a requisição que a gente fez, foi um navegador, um Mozilla, vindo de um Ubuntu. Então a gente consegue ver esse tipo de informação. A gente pode também salvar esse retorno em um arquivo, usando o "-w". Então se eu quiser salvar aqui "-w", tcpd, então tudo que trafegar agora vai ser salvo em um arquivo. Ó. Então agora se eu abrir com o i, deixa eu ver se é o i mesmo, não é o r. O i da interface. Então se eu abrir agora o conteúdo do arquivo, tá tudo aí salvo nesse arquivo que a gente gerou. Então a gente consegue fazer diversos tipos de filtro, filtrar por host, por uma range de porta, por destino, origem, misturar esses filtros.
Então, aqui eu botei port 80, eu posso botar DST port. DST port, isso. DST port. Que a origem seja meu notebook e o destino seja o 9268-100 e a porta de destino seja porta 80. Aqui o V é para tornar mais legível para nós humanos e mais detalhado. Então, quanto mais V, mais detalhado ele vai nos mostrar. Se eu botar 4, ele vai nos mostrar de forma mais detalhada ainda. Então, aqui VVV. Então, ele nos mostra todos os detalhes da requisição. Alguma dúvida aí, pessoal? Não? Que pena. Queria que tivesse mais dúvidas. Porque nosso conteúdo do curso acabou. Então, nossas 4 aulas que viraram 6 acabaram o conteúdo. Se quiserem abrir o microfone aí, fazer alguma pergunta. Então, esse é o momento mais para a gente bater um papo e tirar as dúvidas do conteúdo que a gente teve. Até depois, no final, gostaria de ter um feedback de vocês, do que acharam do curso. Críticas construtivas sempre serão bem-vindas. Segurança é uma questão muito ampla, né, Will? Ah, tu vai precisar isso em todos os momentos da criação de um sistema, de uma infraestrutura. Poderia dar um exemplo prático de como fazer um scanner completo na rede para ver as falhas? Ai, ai, ai. Alguém se habilita aí? Alguém se habilita? Tu diz alguém se habilita pra liberar o bloco aí? Isso aí? Isso? Isso. Curti demais o conteúdo, conheci bastante coisa nova, principalmente da parte de discos e RAID. Para me passar o AS ou o bloco aí para eu tirar a dúvida ali do colega. Acho que esse é o que eu já tinha feito nessa aula. Aquele ali eu já te passei o que eu tinha achado rapidinho ali. Se alguma outra aí. Faz no solo mesmo. No Saulo? Ele liberou aí. Beleza. O que eu faria aqui? Ahn, Primeiro eu criaria um diretório. Eu vou ver quem é o AS do nosso amigo. Connect provedor de internet. Existe esse domínio aqui? Então aponta pro 66 de dentro da rede dele.
Eu já sei aqui que falha de DNS vai ser difícil de encontrar, porque ele usa servidor de DNS da local web no domínio dele. Então, eu posso tentar alguma transferência de zona, alguma coisa, mas pela local web vai ser difícil. Então, Olha aqui, reverso. deixa eu ver aqui. Dig -x. Um ping pra ele primeiro. Dig -x. Não tem reverso. Então aqui, primeira coisa que eu ia fazer também, provedor connect.com, e abrir o site. E analisar como é construído o site dele. Porque às vezes é deixado alguma falha no PHP, alguma coisa do tipo que pode expor alguma falha no servidor. Mas como o servidor web não está na rede dele... Ah não, até tá. Eu vi o IP ali. Deixa eu ver se é um WordPress. Enquanto isso, uma coisa que a gente pode fazer, como a gente já sabe aqui que esse IP aqui é de um servidor, o que eu faria -ss -p 22 80 443 8291 161 16. Deixa eu ver alguma outra porta também. 8080. Deixa eu pensar alguma outra. 2222. 21, 23. Isso aí. 21, 23, 25, 26. Aqui de 21 a 26 dá pra escanear tudo. Deixa eu pensar alguma outra aqui, pra não se estender muito. 80, 85. Como? 80, 85 por aí. Normalmente o pessoal 80, muda. 81. Não 80, 85. 80 a 85. 80, 81, eu vejo também. 2000, 179. 53 a 2000 pra ver os microtik. Isso aí, então. Mais que é aí, 3306. 3306, 3389. Vamos escanear então essa faixa de portas aqui nesse /24. Sudo -og hosts -v. Saulo, na A2000 que roda várias coisas, mas normalmente quem tem microtik A2000 nunca fecha ela, que é o btest server. Eu gosto também de dar uma olhada no código-fonte do site quando tem alguma coisa. Claro que isso aqui é bem superficial que eu tô fazendo, não levem isso como um procedimento de um pentest. Eu tô fazendo
dando uma olhada só, não tô fazendo um procedimento de análise de segurança. Tô dando uma olhada. Então aí ele pegou uma porção de. Vamos ver o que é isso aqui. Então vou dar um cat nos hosts, um grep por open. Então ele achou alguma coisa. A maioria 2080. A questão de rede, muita gente troca a porta padrão. Tipo, eu vejo, assim, microtik, vamos falar de microtik. O cara tem lá a porta 80, ele vai, normalmente troca, ele coloca 80, 80, 81, 82. Ou a do próprio inbox, que é 8291, ele vai lá e bota 8292. Quando vocês forem trocar Ó um portas para dude algo, aí, ó. quando forem trocar porta para algo não padrão, e Então isso aqui eu já pegaria no Sublime aqui e anotar. Ó, aqui tem um dude. Se esse for pra dude, parar, tu me avisa. Tem um dude aqui. Ah, e aí nisso eu vou ficar. Vou dar uma olhada. Tem uma porta 22 aberta no SSH, que daria pra tentar alguma coisa. Tem uma 22 aqui. Isso aqui é um microtik, provavelmente. Porta 8291 e 2000 aberta. Então, uma coisa que eu poderia tentar é, by the way, -i. Eu posso tentar pegar a senha desses roteadores? Saulo. Beleza. Tá. CD. Aqui ele não pegou. Deve estar fechado lá pelo. Deixa eu ver alguma outra. Claro, isso aqui eu teria que olhar com calma cada um desses hosts, né? Então, deixa eu ver esse 49 aqui. Para agilizar, cat análise hosts grep 8291. 8291/open cut -d espaço -f2. Aí aqui eu faria um for ip em nesse cat do by the way ip done. Opa, que faltou um -i. -i. Então aqui ele vai tentar quebrar a senha desses caras.
Aparentemente não vai pegar nenhuma. Isso aqui ele pega se o roteador não tiver atualizado, então se vocês tiverem roteador atualizado, isso aqui não vai dar em nada. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Só que nada adianta aí trocar a porta aí. No caso, o que eu faria se eu quisesse descobrir alguma coisa? Eu ia pegar os IPs e ia varrer de cabo a rabo todas as portas de alguns endereços IPs para ver o que, que o cara tem como padrão. Sim. Então, pega uma range lá de IPs e sei lá, todos esses IPs estão com a porta 2222, beleza. Então eu sei que o cara usa 2222 para alguma coisa. Tem a 8292, para mim já fica bem sugestivo. Ou roda um scanner lá, tem a porta, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 e sempre tem a 2000 junto com 1, 2, 3, 4, 5. Eu já me ligo, isso aí é um microtik, o cara não desativou o BT teste lá. Então, se tu vai Aqui, a por exemplo, ele tem um roteador com BGP. Então eu peguei esse roteador, que eu vi que ele tem aqui a 2000, a 2222 e 8291. Então cria um padrão e estou escaneando todas as portas desse roteador. Então a gente vai ver o que tem rodando. Quero pegar algum que seja servidor também. A 90. Vamos ver o que tem no 90. Network Monitor. Então já vamos. Essas informações, isso aqui é o que? Coleta de informação. Aqui eu não estou tentando explorar nada, só estou coletando algumas informações. E nem estou indo muito a fundo, estou só dando uma olhada. O que tem nesse 91? É um servidor de speed test. Provavelmente. Deixa eu ver aqui 92. É o Microtik, o Dude. É o Dude rodando. Com MySQL. Deixa eu fazer um teste aqui. MySQL -u root 45. Deixa eu lembrar agora. É -h. -u root -h 45.7.118.92 -p. Ó, ele permite conexão externa, mas eu não tenho a senha. Eu poderia rodar um brute force aqui nesse MySQL também, ou tentar algumas senhas padrões. Deixa eu ver o que mais tem aqui. No 93 também tem. 93. No 94 tem também. No... Deixa eu ver se tem mais algum.
Não, MySQL não tem mais nenhum. Então esse tipo de informação que eu começaria a coletar na rede da pessoa. Mas claro, isso muito superficialmente. Porque existe todo um processo que deve ser seguido. Que é Information Gathering, da coleta de informações. Aí tem a fase de scanning, fase de numeração, aí a fase de análise de vulnerabilidade. Então tem diversas etapas que devem ser respeitadas em um pentest. Claro, isso vai depender do processo que a pessoa está utilizando. Mas aqui eu já teria um norte para onde me guiar. Eu já sei que essa pessoa tem muitos microtik na rede. As portas estão a 8291, eu poderia tentar rodar um brute force. Eu vi ali que tem alguns MySQL também abertos para a internet, que eu poderia tentar um brute force também. Tem uma porta 2222, que provavelmente é a porta do SSH dos roteadores, porque estão todos nesse padrão, a 2222 e 8291. Então isso aqui me leva a entender que todos os roteadores dessa rede, a porta do SSH é 2222. Não recomendo usar essa porta. 216. Porta 8080. É um microtik. Olha se tem gráficos. Não tem. Eu já vi muito provedor aí tem isso aí na borda e tem os gráficos da borda dele. Eu já vi provedor bem grande fazer isso. Até te mostrei uma vez um daqui da região, né? Só ativar o Nightborn com um PTT e tu pega uma galera. Então esses roteadores aqui tudo estão com a porta 8080 aberta também. Então eu tentaria bolar um ataque em cima de microtik para esse caso aqui, porque eu já vi que o cara tem muito microtik na rede. O que acontece muito em relação, se falando de segurança, muitas vezes a pessoa faz o quê? Que nem nesse caso aí, tô chutando, né? Porta 8080, talvez essa porta 8080 não seja o roteador onde esteja discando lá um PPoE ou alguma coisa do tipo. E sim é um roteador atrás do cliente. Aí o que normalmente faz? Eu preciso acessar o roteador que está atrás da minha ONU. Aí eu vou lá e direciona essa porta. Só que quando você direciona essa porta vai ficar aberta para o mundo. Então a maioria das vezes eu rodo o scanner, eu pego isso atrás, pego essas outras portas. Então eu só preciso saber qual que é o padrão de porta. Então tem muito provedor que eu vou adotar ali a porta 85, e a 85 eu direciono para pegar os só que não faz nenhum firewall nessa porta. Aqui eu já descobri que tem um roteador aqui rodando BGP que foi mudado a porta do SSH para 5030, que é esse IP aqui. Então eu conseguiria rodar um ataque de brute force aqui. Deixa eu ver o que tem no 8000. Não retornou nada. Galera quer ver a desgraça, né? Então nem aí com curso básico de Linux. Quer ver o circo pegando fogo.
Então aqui, dando uma olhada por cima é isso. Dá pra ver que tem bastante microtik aqui. O web dele tá aberto na porta 8080 da maioria. Isso me leva a acreditar que seja de cliente, esses microtik. Me leva a acreditar que seja de cliente, que isso aqui já é uma faixa de IP usada em cliente. Isso aí. Não vou me aprofundar mais aqui. Gabriel, falando um pouquinho de segurança, Uhum. basicamente seria isso. Descobre o serviço e depois vai tentar um ataque brute force. Ou Não a escala que você falou lá de privilégios. Mais ou menos. Tem alguns processos antes. Vou dar um exemplo. Tem Information Gathering, que é coleta de informações. Eu vou pegar aqui, por exemplo, desse provedor que eu estava vendo aqui. Deixa eu ver, não lembro o nome. Deixa eu ver. Provedor Connect. Eu viria aqui, primeira coisa, google.com.br. Colocaria isso aqui no Google. Daria aqui um site, provedor Connect. Tem que ter um espaço aqui. Então aqui ele ia me retornar todas as páginas desse... Vou fazer assim que fica melhor. Então aqui eu começaria uma coleta de informações. Eu vi aqui também que tem um e-mail. Tinha um e-mail aqui em algum lugar, @provedorconnect. Eu tentaria dar uma olhada em vazamento de senhas, baseado nesse domínio. Então eu procuraria por senhas. Então eu tentaria coletar o máximo de informações que eu conseguisse desse domínio. A faixa de IP, eu tentaria descobrir qual determinada faixa de IP é usada em servidor, qual é usada em roteador do roteamento interno, qual é usada em cliente, para direcionar meu ataque. Depois disso a gente faz o quê? A fase de scanning, a gente escaneia, vê os serviços que estão rodando, a gente vê as portas abertas, e aí com base nisso a gente faz a enumeração desses serviços, a gente descobre o que está rodando, versão do serviço, por exemplo ali o MySQL, se eu consigo logar como root sem senha, que é comum isso acontecer. Então segue todo um processo até chegar na fase de exploração. Então, uma frase bem comum assim no mundo do pentest, dessa área, é: caso me dessem um dia para cortar uma árvore, eu ia passar 20 horas afiando o machado. Então, isso quer dizer o quê? Quanto mais informação tu levanta de um alvo, quanto mais teu estudo em cima daquele alvo, mais fácil vai ser a tua exploração. Porque as falhas são deixadas por pessoas e as pessoas deixam rastros, digamos assim. Eu posso dar uma olhada aqui por vazamento de senhas, mostrar para vocês. Só teria que parar aqui de apresentar um momento, porque eu teria que entrar no Tor. E ali tem um sitezinho na Deep Web que mostra senhas vazadas. Então, se tu colocar ali um domínio, @tal domínio, vai te mostrar várias senhas vazadas de leaks que tiveram naquele domínio. Então, são processos que a gente tem que ter. Então, se uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, tu tirar ali uma semana para fazer essa análise, que não vai ser coisa de 1 hora que tu vai encontrar todas as falhas. Às vezes vai dar sorte e vai achar. Mas
não vai ser assim de uma hora para outra que vocês vão achar as falhas. Vocês vão ir achando e vão. E assim vai ser. Vocês vão construindo o ataque de vocês. Vocês não vão chegar e vão dizer, eu vou fazer o ataque X no fulano. E vai sair procurando alguma falha para usar o ataque que tu quer. Não, tu vai, vai estudar o caso, vai analisar o cenário da pessoa, tu vai levantar as informações sobre esse alvo, e aí, baseado nisso, tu vai montar teu ataque. Não é o contrário. A maioria tenta ver um tutorial como hackear Facebook com maisena lá. E aí sai procurando todos os Facebook que existem para tentar hackear com maisena. Então, não é assim que funciona. Primeiro, tu tem que conhecer o teu alvo, tu tem que saber as falhas que existem naquele alvo, quais são os serviços, para aí você direcionar o ataque. Então, a maioria se frustra porque bota a carroça na frente dos bois. Tem que realmente fazer um estudo antes de qualquer ação que vocês vão ter. William, existem diversos tipos de ataques diferentes. Eu não vou saber te dizer assim uma lista. Mas, por exemplo, se a gente for pegar na área de web, existe LFI, RFI, SQL Injection, XSS, que é o Cross-Site Scripting. Então, se vocês quiserem dar uma brincada aqui, para eu mostrar esse tipo de coisa, eu vou ter que parar de gravar aqui, infelizmente, porque se eu for mostrar em site e na internet, eu não gostaria que isso ficasse gravado. Então, se vocês concordarem, eu vou parar a gravação. A galera não vai parar de gravar. Beleza, mas